Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zetãocast, o podcast Hoje Ninguém Fica em Cima do Muro. E o tema desse episódio é sobre o Muro de Berlim. É um muro aí que separava as duas Alemanhas, a Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental, que foi construído em 1961 e que durou até 1989, novembro de 1989, quando o povo alemão acabou destruindo parte do muro de Berlim, até que em 1990 teve aí a reunificação das Alemanhas. Então, muita gente fala, provavelmente você vê na mídia, você vê aí lá na escola, na universidade, você ouve sempre que o comunismo acabou na queda do Muro de Berlim. Então é como se fosse assim, pessoas que jogam videogame, né? Assim, é como se você derrotasse o boss final e aí às vezes acontece, né? Derrota o boss final e tudo volta ao normal, né? Como era antes, né? Que vinha assim um grande mal e tal. Tem muito isso em Zelda, né? Zelda tem muito isso. Você derrota lá o mal, o vilão principal, derrota um boss e aí volta tudo ao normal, tudo na santa paz. E parece que foi assim que retrata a questão do comunismo. Aí, tipo, caiu ali o muro de Berlim e pronto, acabou o comunismo. Realmente, acabou, né, a questão do Pacto de Varsóvia e tudo mais, a cortina de ferro acabou realmente perdendo muita força naquele período, né, ali. Mas aí dizer que o comunismo acabou não é bem assim, né? Tanto que fala, né? Hoje em dia, quem fala que o comunismo ainda há comunismo, aí não, o comunismo acabou na queda do Muro de Berlim, como assim? Ah, essa coisa, falar que comunismo hoje é coisa da Guerra Fria. Enfim, as pessoas aí são, né, retrógradas, né? Enfim, é o mesmo povo que fica com o papo de imperialismo yankee, o comunismo é expropriar meios de produção, enfim, é essa coisa toda. Pois bem, para falar sobre a questão do Muro de Berlim, né, em específico, eu vou ler aqui um artigo do Flávio Morgenstern, de 10 de novembro de 2015, né, no site Centro-Sul em Comum, onde fala aqui, né? Por que a esquerda não comemora a queda do Muro de Berlim? A esquerda trata qualquer crítica ao comunismo como conspiração, como eu falei. Diz que não é comunista. Mas por que não comemora o fim do chamado muro antifascista? Então esse aqui é o título, né? O título e subtítulo. Vamos lá. Lê o artigo aqui. Neste mesmo 11 de novembro, em 1989, caía o Muro de Berlim, uma das maiores atrocidades da humanidade. Foi o único muro do mundo criado para impedir que as pessoas saíssem de um lugar. Com a fuga em massa do povo do opressor regime socialista da Alemanha Oriental para o país capitalista mais próximo, a própria República Federal Alemã, que é como era chamada a Alemanha Ocidental, né, hoje em dia o nome oficial da Alemanha, na Alemanha reunificada, é a República Federal Alemã, que teve uma curta sede em Bonn, enquanto Berlim e o leste do país se tornavam um satélite stalinista. Seu primeiro ditador socialista, Walter Ulbricht, sentiu necessidade de criar uma proteção, entre aspas, a si próprio, né? Está aqui entre parênteses, que impedisse o povo de fugir da sua prisão socialista. Explicando, né, contextualizando que houve essa divisão da Alemanha, né, quando teve a derrota do nazismo, né, da Alemanha nazista, a Alemanha foi dividida, né, ali na parte, né, oeste, ali centro, entre, né, os aliados, né, vencedores, né, Estados Unidos, França e Reino Unido, e a parte leste ficou com os soviéticos. E justamente essa parte leste onde teve aí a Alemanha Oriental. A Alemanha, não sendo uma ilha como Cuba, e próxima demais do paraíso capitalista,
para não ter deserções em massa, civil e militar, é quase sinônimos no comunismo, tinha um dilema com sua fronteira. Em uma conversa com ninguém menos do que Mao Tse-tung, o maior genocida em números da história mundial, recebeu deste uma ideia inspirada na própria muralha da China, tesouro ancestral de seu país. Criar um muro gigante, fechando sua capital ao restante do mundo e até o lado ocidental, rico, funcional da própria cidade. Com os boatos provocados, Ulbricht iria na TV no dia 15 de junho de 1961 para garantir ao seu povo, abre aspas, ninguém tem a intenção de criar um muro, fecha aspas. O povo, sem a opção de livre concorrência no regime estatalizante e socialista, foi obrigado a permanecer preso. Então, né, o que acontece, né? Como falei, né, como o lado, né, leste da Alemanha, né, a Alemanha Oriental estava governada pelos comunistas, logo muita gente, né, os alemães de lá iam fugir para o lado capitalista, né? Como acontece muito, setor Cuba, né, acontece muito lá em Cuba quando acabam fugindo e acabam indo lá para os Estados Unidos, mas precisamente para a Flórida, a Miami, por ali no litoral leste dos Estados Unidos. Exatamente, fica ali a ilha de Cuba fica ali perto. Então, é perto entre aspas, né? E aí tem a questão também da Coreia do Norte, muita gente acaba fugindo de lá, às vezes faz assim, ó, vai pela China, depois vai passa ali pela Mongólia, vai até a Coreia do Sul, ou fica por lá pela China mesmo, ou vai para outros lugares da Ásia, até vão para outros lugares aí pelo mundo. Então é aí, justamente inspirado na Grande Muralha da China, foi aí que teve aí a criação do Muro de Berlim, né? Justamente pro povo ali da Alemanha Oriental não sair de lá e não ir para o lado, né, ocidental. Entupido de guaritas, escavando gigantescos fossos, quase uma aplicação da teoria keynesiana de economia social-democrata, um bem-estar social, estado de bem-estar social, o muro foi construído às pressas da noite para o dia e em segredo na madrugada de 13 de agosto de 1961. Eram 43 quilômetros de fronteira, com até 3,6 metros de altura, 302 torres, 20 bunkers e 259 recintos para cães perseguirem fugitivos. Mais de 100 mil alemães fugiram para a Alemanha Ocidental de alguma forma. Os números de mortos em tentativas de fuga são incalculáveis até hoje. As mortes podiam ser horrendas, por tiro dos guardas, por afogamento e até sufocamento em túneis. Ser um dos soldados que vigiavam a fronteira tinha uma vantagem enorme. Nenhuma posição na Alemanha estava tão perto da fuga para a liberdade capitalista. Pois é, né? Só ali poderia muito bem ali, o soldado ali fugir para a parte capitalista, mas acontece muito isso, essa coisa de deserção acontece muito ali na zona desmilitarizada, ali entre as Coreias, né? Porque às vezes, né, o soldado ali norte-coreano vai querer fugir pro sul, né? Mas ali acaba indo pela zona desmilitarizada. Lembrando o seguinte, né? Lembrando que a guerra da Coreia ainda não acabou. Tá numa trégua de mais de 60 anos. Por isso que tem essa divisão, né? Coreia do Norte e Coreia do Sul. Famílias foram divididas para sempre repentinamente. O bom e velho planejamento político da sociedade, contra as ondas conservadoras, entre aspas, com sua moral familiar. Crianças, idosos, como Ida Sickman, a primeira vítima de 58 anos, todos tentavam fugir,
com a ajuda de bombeiros do lado ocidental. Até balões foram usados para se escapar do socialismo. Na Alemanha Oriental, os mortos por perseguição política assomaram 70 mil. Erich Honecker, o sucessor do ditador Ulbricht, que governou, claro, até sua morte, recusava a abertura ao Ocidente proposta por Mikhail Gorbachev, preferindo o velho modelo stalinista original do socialismo. Sobre Mikhail Gorbachev, essa coisa assim, eu falo no episódio 42, né, Glasnost e enquadramento. Seu sucessor, Egon Krenz, passou a missão para o emissário Ginter Schabowski de como iria começar a abertura. Perguntado ao vivo quando ele começaria, respondeu no susto: "É pelo que sei a partir de agora." Minutos depois, já havia uma multidão de pessoas na fronteira querendo fugir do pesadelo socialista. O muro foi derrubado, literalmente, com as mãos. Pessoas chegavam a usar as unhas para destruir o muro da vergonha, causador de tantas Mauertots, esse neologismo que só existem numa realidade socialista, ou seja, os mortos do muro. A TV dizia que ainda era preciso uma autorização do governo para tentar refrear as massas que vinham para o lado ocidental. A população, ignorando o fato, foi aos milhares para a tão desejada liberdade capitalista. O último líder da Alemanha esquerdista, Egon Krenz, quer dizer, a Alemanha esquerdista, no caso a Alemanha comunista, né? Porque, né, a esquerda está cada vez mais forte na Alemanha atualmente, né? Mas, enfim, o último líder da Alemanha esquerdista, Egon Krenz, foi ainda sentenciado pela morte de 4 pessoas que tentaram fugir apressadas. Em um ano, quase todas as instalações do muro, que fechava mais de 100 ruas, estavam demolidas. A diferença da economia do muro pode ser vista ainda hoje até do espaço, quando se compara a iluminação da Berlim Ocidental com a fraca iluminação do seu lado oriental. A política da época era de oferecer 100 marcos, que era a moeda alemã antes do euro, para os alemães do leste serem bem recebidos no lado capitalista. Os capitalistas que visitassem seus parentes e conhecidos do lado socialista raramente poderiam voltar. As pessoas no socialismo são propriedade privada do Estado. Exatamente, né? As pessoas aí amam o Estado, né? Acham que o Estado é seu pai. É isso, né? Você, no país comunista é assim, você tá aí, é a propriedade do Estado. Lá em sua ditadura, diante de alguma necessidade de explicar por que fizera tal aberração, o ditador socialista Walter Ulbricht, esta figura inteiramente desconhecida no Brasil, que nunca cai no Enem, explicou que era um muro de proteção antifascista. Praticamente o nome oficial da fortaleza, termo que voltou à moda recentemente. Então, né, é um ditador de lá, né, que realmente tá falando aqui, o Flávio Morgan, justamente tá falando que, né, não é uma figura conhecida, né, o Walter Ulbricht. Mas aí ele falou, não, isso aqui é aquela coisa, aquela desculpa, não, isso aqui é pra proteger, o muro de Berlim é pra proteger do fascismo, proteger o povo, né, alemão oriental do fascismo. Bacana, né? Porque é aquela coisa, né, eu expliquei aqui muitas vezes aqui no Zetocast que então, né, todo mundo que é anticomunista é fascista. É assim, né, essa lógica. Sem que o mundo civilizado percebesse, estava incutido tudo em seu batismo. A eterna desculpa antifascista, quando eles não representam nenhum número expressivo, nem mesmo na Alemanha.
e onde os skinheads e os neonazistas são muito mais comuns do lado oriental. Ou seja, né, atualmente seria lá do lado onde era a Alemanha Oriental. E tentando usar a propaganda soviética e o da escola marxista britânica de chamar o nacional-socialismo de extrema-direita, termo que eles próprios nunca usaram para si. Também está falando justamente essa questão, né, que veio, né, muito com essa uma escola de Frankfurt, né? Tá falando aqui na escola marxista britânica, escola de Frankfurt, né? Toda essa questão aí de qualificar o nazismo como de extrema direita, né? Sendo que nunca houve, assim, nunca na Hitler e os nazistas falaram que eles eram da extrema direita, enfim. Até hoje a esquerda faz dos seus discursos utilizando exatamente a mesma retórica, de que há fascistas por aí do qual devemos nos proteger sob auspícios de um Estado que controle o pensamento, e que o capitalismo e o fascismo seriam aparentados, quando pouca diferença pode existir entre o socialismo e o fascismo, como se vê nos raríssimos filmes conhecidos no Ocidente que retratam a vida da Alemanha Oriental, ou além da Cortina de Ferro, como a vida dos outros. Então, esse filme, A Vida dos Outros, é um filme alemão de 2006, que fala justamente sobre a questão aí da Alemanha Oriental, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Bem, o outro filme que fala, assim, esse mais recente, que fala sobre, né, a questão aí da Alemanha Oriental, Alemanha, né, Ocidental, essa questão aí, é o filme Ponte dos Espiões, que é um filme aí é protagonizado por Tom Hanks e dirigido por Steven Spielberg. O filme é de 2015. Esse filme que é baseado numa história real, né, de James Donovan, né, Tom Hanks interpreta James Donovan, que é um advogado que teve a história é a seguinte, né, ele tinha que fazer fazer uma troca, né, porque lá os americanos tinham, né, o espião soviético e os soviéticos tinham um militar americano. Aí ele tinha que fazer essa troca. E aí tive uma questão ali diplomática. Ali teve o James Donovan teve que ir lá para, né, para Berlim Oriental. E aqui no artigo vai entrar justamente naquela questão do que eu falei antes, lá do início, que foi a questão da a esquerda fala aí sobre que o comunismo acabou da queda do Muro de Berlim. Lá, né? E é aqui que surge a grande dúvida. Tantos anos depois da queda do Muro de Berlim. Se a esquerda diz que não é mais comunista, se afiança que o socialismo já acabou no exato momento em que justamente o Muro de Berlim caiu, como se todos os socialistas do mundo passassem no mesmo segundo a defender o mais ortodoxo livre mercado da escola austríaca de economia e o modelo patriarcal de sociedade com núcleo familiar, se garante que qualquer um que note o marxismo reinante nas universidades, na educação ou no discurso da mídia é um conspiratório, com o saudosismo da Guerra Fria. Com o saudosismo da Guerra Fria? Como falei antes, né? Então, por que afinal a esquerda não comemora a queda do Muro de Berlim? A queda do Muro da Vergonha é comemorada todo santo ano por todos os amantes da liberdade. A esquerda, que garante que não é mais socialista, que não acredita mais em Karl Marx, que nem tem nenhuma admiração por figuras como Stalin, Mao, Pol Pot, Walter Ulbricht e Erich Honecker, não entram na lista graças ao MEC, simplesmente o ignora e vive bem com isso. Curiosamente, quando precisa explicar quais são seus inimigos, usa exatamente a retórica dos genocidas que criaram um muro para matar quem fugisse de seu totalitarismo. Os antifas não estão na moda? Pois é, né? O muro não é contra o fascismo, né?
Então, aí por isso aí que né, acabou sendo derrubado esse muro, né, em vez de, né, a esquerda não comemora, né, a queda do muro de Berlim, justamente porque, né, eles têm essa coisa de querer, né, controlar as pessoas, né? Ainda achar que não, que tem que proteger, entre aspas, as pessoas do fascismo. Tal como este cenário, tal como todo este cenário, esta realidade do muro foi simplesmente ignorada e fingiu-se que não existia na recente literatura da esquerda alemã, como o sonífero nobelizado Günter Grass. O jornalismo de esquerda brasileiro, ao invés de comemorar, finge que o muro de Berlim ainda não caiu. Talvez preso por seu próprio muro de Berlim intelectual. Não é a esquerda que garante que fundou o PT buscando a democratização, entre aspas? Não é a esquerda que garante que agora é democrática, que repudia qualquer forma de autoritarismo? Não é a esquerda que garante que Che Guevara, Fidel Castro e o totalitarismo cubano não os representam? Não é a esquerda que, num tom amarelo peidei na festa, até admite que, que alguma forma que o capitalismo é tolerável, entre aspas, para que não recairmos de novo no modelo norte-coreano? Não é a esquerda que usa democracia, entre aspas, né, como substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, interjeição, pronome, artigo, preposição e conjunção? Por que então não estão saudando a queda do muro de Berlim? Não é bom dar um pouco de liberdade àqueles alemães orientais, já que o comunismo já acabou? Não é o que parece, lendo os veículos da esquerda. Então, justamente isso, né? Ué, tá falando aí que o comunismo acabou, então por que aí na queda do muro de Berlim, então por que não comemora o muro de Berlim, né? A queda do muro de Berlim, se é uma forma de autoritarismo que eles dizem lutar hoje em dia, né? Contra todo autoritarismo. Por que não comemora a queda do muro de Berlim? Tá, né? Como o Flávio Morgan você falou aqui, né? Estão presos ainda no seu próprio muro de Berlim, né? E fica aquele discurso, né? Somos contra o fascismo, contra o fascismo. Mas é aquela coisa, tá? Todo mundo que é anticomunista logo é fascista para eles. O fascismo causa repúdio à direita liberal conservadora, já que esta foi o alvo primordial dos fascistas, enquanto socialistas eram seus aliados ocasionais na luta anti-imperialista. Até o hino nazista, canção de Horst Wessel, pregava ódio aos reacionários. Por que o socialismo não causa repúdio à esquerda, como o fascismo causa à direita? É verdade, né? Quem é de direita repudia o fascismo. Apesar do pessoal esquerdista, pessoal da imprensa dizer que se o fascismo é de direita, que os fascistas de hoje são o que seria a direita conservadora, a direita liberal, olha isso. Sendo que o fascismo é o contrário do liberalismo, na questão econômica, pelo menos. Justamente os esquerdistas falam, né, que não somos mais comunistas. Mas por que não comemora aí a queda do muro de Berlim, né? Já que o comunismo não acabou, então enfim, né? Ou como tem vergonha de admitir que acredita num projeto de poder totalitário, genocida, fracassado e por birra ou desconhecimento, não querem dar o braço a torcer a teorias opostas, mas infinitamente superiores, que provam que eles estiveram errados a vida inteira. A esquerda, toda a esquerda moderna, a renovada, a democrática, é ainda devedora do marxismo. E como tal, ainda é comunista. E não pode comemorar a liberdade de um povo diante a tirania socialista. No máximo, ignorar, fingir que não é com ela, relativizar, adulterar a história, ou até afirmar que, se é tirania, ao menos depois que cai, era de direita. Aquela história, né, de que a velha história do dizer fascismo de direita, nazismo de direita, tudo, qualquer. Acho que qualquer
forma de autoritarismo é tudo da direita. A direita que é autoritária, a esquerda é democrática. Hoje em dia, você vê aí, todo santo dia isso, né? O governo de direita, ele é autoritário. Já o governo de esquerda, não, ele é um democrático. Sendo que é o inverso, né? Na prática. Eventos como este provam que quem está do lado da liberdade. Qualquer liberal, conservador, comemora o fim de qualquer regime ditatorial. Como aquele, o Flávio fala aqui, né? Ele chama o regime militar de ditadura, né? Aí fala que, né, que é de direita só porque tinha o anticomunismo. Na verdade não era o anticomunismo, já expliquei aqui várias vezes, né? Não era anticomunismo, era contra as guerrilhas comunistas. Se fosse anticomunismo, os militares até ali, assim, ele até perseguiam intelectuais de esquerda que estavam ali aliados às guerrilhas, não porque eles são comunistas, né? É ver que aí as guerrilhas eram comunistas, aí ficou todo esse imaginário de que não, os militares perseguiam comunistas, que não é bem assim. Tanto que os comunistas tiveram muita liberdade justamente nos meios acadêmicos, meios culturais, e está nessa degradação cultural hoje aqui no Brasil. Quer dizer, né, importou muita coisa lá, principalmente Estados Unidos, que mandou pra cá e enfim, tá essa coisa que degradação que tem hoje na cultura. A esquerda não pode fazer o mesmo, no fundo talvez até lamente secretamente. Que vê que nossos préstimos pelos amantes da liberdade que derrubaram o muro, como Ronald Reagan em seu famoso discurso Tear down this wall. Outros que tenham vergonha. Então aqui acabou o artigo do Flávio Morgenstern. Fala justamente sobre a questão, né? Por que a esquerda não comemora a queda do Muro de Berlim? Porque se ela diz que não é mais comunista, diz que o comunismo já acabou, justamente chegou a queda do Muro de Berlim, por que não comemora? Por que acabam aí sempre lembrando de outras datas, exceto aí a data da queda do Muro de Berlim, que fala que aquilo marcou o fim do comunismo, quando a gente sabe muito bem, eu falo a gente, quem escuta aqui o Zentoncast, sabe muito bem que o comunismo não acabou, só está aí mudando aí a sua roupagem. Bem, então é isso, obrigado por ouvirem e até a próxima.